Vamos para Corinthians e Vasco? Puta, agora... O final de Copa do Brasil. Mau jogo, 90 ruim, minutos Mauro foram Beto? longos demais em Itaquera, cara. Foi uma das piores partidas que eu vi de final, que não tirou mérito do Vasco, até porque era o visitante, mas foi outra partida horrorosa do Corinthians. Pô, defesa teve uma aos 6 minutos, a primeira defesa mesmo aos 6 minutos. Até maluco, porque o primeiro tempo teve gols, embora devidamente irregulares, e a melhor defesa do jogo no final da partida do Léo Jardim, o lance já estava parado. Já estava parado. Assim, E teve a bola na trave do Cauã. A bola na trave do Cauã, mas assim, foi muito pouco futebol, cara. Ontem Assim, eu muito até ruim, muito cheguei ruim. a twittar isso. Ontem Muito eu tava muito cansado, né? A gente chegou aqui 8 da manhã, ficamos até 8 da noite e tal. Eu vi o primeiro tempo, achei um primeiro tempo... Foi ruim, mas foi um primeiro tempo com 2 gols anulados, teve chance. Foi um primeiro tempo Eu gosto de movimentado. pegado Se, pro se, gente, Pegado. se não é final da Copa do Brasil, você vai ver a Luciana Gimenez, eu não sei nem mais se tem o programa dela. Você não vai ver. Não, então, mas é uma final. E final normalmente não é tão bem jogada assim. Exatamente. de Mas maneira não vai ser geral. tão mal jogado. Não, mas o primeiro tempo, acho que foi o primeiro tempo um pouco mais pegado. Aí foi pro intervalo, eu fiz a besteira de, cansado, deitar no sofá. Não faça isso. Não voltou. Eu fui deitar no sofá. E aí eu apaguei, né? Dormi e não vi o segundo tempo. Fiquei puto, acordei hoje de manhã e falei, cara, porra, não dá pra não ver o segundo tempo do jogo, né? Não perdeu muito. Aí beleza, aí peguei pra ver hoje de manhã. Acordei e fui ver hoje de manhã. Cara, o segundo tempo foi bem pior Aí que tu o voltou a primeiro. dormir. Então, pois é. O segundo tempo Isso foi que ele bem pior que o acreditava. primeiro, assim. O segundo vai dar uma melhoradinha. Acho que fica melhor pro Vasco. Acho que Claro. fica bem melhor pro Vasco, porque assim, por mais que o jogo não tenha sido dos melhores, a estratégia do Vasco pra voltar pra casa com o empate é bem relevante. O Vasco é fortíssimo no Maracanã, o Vasco é forte no seu fator casa, fica melhor pro Vasco. E fica a frustração pro Corinthians, né? De não ter feito de novo. O Corinthians fez um grande segundo tempo contra o Cruzeiro, mas um primeiro tempo que não foi bom contra o Cruzeiro. E dentro da sua casa, que é onde é a sua maior força, o Corinthians não conseguiu fazer nem um mínimo resultado de 1-0. Fica bem frustrante, obviamente. Será que foi o pior jogo do Corinthians nessa caminhada? Na Copa do Brasil? Não, Na nessa Copa do caminhada Brasil, de com Copa certeza. do Brasil. Na Copa do Brasil. Com certeza. Foi. Acho que isso é um ponto, assim, tem uma frase do Dorival depois no pós-jogo, e eu acho o Dorival muito verdadeiro nas entrevistas coletivas, quando ele diz, de fato, eu não consegui sair do que o Diniz preparou para mim. Roda essa resposta, então, por favor, de Dorival Júnior. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Essa resposta sincerona, né? Essa frase, Dorival, que sincero. talvez poderia ter, não sei se teve, não acompanhei a repercussão também, porque eu estava muito cansado Repercutiu. e acabei... Então, mas essa frase, ela é um excelente indicativo que ele sabe. Para você corrigir um problema, você precisa entender que o problema houve. Perfeito. Tem muita gente que nega problemas e aí, né? Imagina. É aquela frase Inclusive- de... inclusive Imagine fica isso. dando voltas ali e você... Estruturais. Se você não sabe No mundo. o que está errado, você vai ter problema para corrigir. Então, ele entendeu ali. Mas, de fato, para mim, tudo... Mas eu acho que ele entendeu que teve problema. Eu não sei se ele entendeu qual é o problema. Porque Então, durante o e jogo ele não qual a conseguiu resolver. solução Tudo também, bem, né? mas durante o jogo ele não Mas ela conseguiu tem 3 resolver. dias pra isso. Mas Sim. até lá ele vai ter uma preparação pensando nisso. Perfeito. O ponto aqui para mim é, ontem o Vasco foi muito mais efetivo dentro do que ele queria, também com a ajuda do Dorival. Por exemplo, você quer ver uma coisa tática? O Ranieri quase não afundou entre os zagueiros. Ao não afundar, os laterais não puderam subir tanto. Por 2 motivos. Nuno Gomes e... Nuno Moreira e Quase igual. Andrés Gomes têm uma capacidade incrível de gerar jogo pro Vasco. E segundo,
Com o Ranieri não afundando, os laterais mantiveram a posição ali e são extremamente importantes na produção ofensiva do Corinthians. O Bidu mais, o Mateuzinho menos, mas às vezes se alternando. Com os dois travados, o Corinthians praticamente não criou. Sim. E por dentro, os jogadores de faixa central do Corinthians foram engolidos por Cauã Barros e por Thiago Mendes, especialmente o Cauã Barros. Então o Corinthians não andou, pô. O Corinthians teve o gol anulado do Memphis numa jogada de bola parada. E a única, talvez uma das únicas ultrapassagens do Matheus Bidu no jogo, gerou o lance do Yuri Alberto, que estava parado por um impedimento, mas foi uma das únicas ultrapassagens. Então, se você analisar o que o Vasco quis fazer, o Vasco dominou, do ponto de vista de execução, o Corinthians. Aí tem coisas boas, tem lado... Você quer ver copo meio cheio ou copo meio vazio? O Corinthians vendo o copo meio cheio, meio vazio, eu não ganhei o jogo em casa. O copo meio cheio... Podia ter perdido. Eu não perdi o jogo Eu não perdi o jogo em casa e podia ter perdido. Eu provavelmente não farei um jogo tão ruim quanto Também. esse 2 vezes. Concordo. Pro Vasco, eu fui para o lado bom, lado copo cheio. Eu fui para Itaquera para voltar vivo. Voltou mais vivo, hein? Mas eu produzi para ganhar o jogo, não ganhei. Também. Então, assim, tem várias leituras aí. Acho que era um jogo... Acho que eu vi um pouco da repercussão depois. Acho que pesaram a mão demais, porque... A final, ela não foi muito pior do que a final da Libertadores, não foi muito pior do que a final Também da não. Sul-Americana. Não, pra mim foi bem pior. Talvez não... Ah, não, a final da Sul-Americana foi de arder, foi de arrear as meias. Eu acho que foi Então. pior até. A final, da, A final da a Sul-Americana. final da Sul-Americana desse ano foi pior que esse jogo. Então é isso. Assim, não foi. Se você botar Gente, mesmo final. de produção, a final da Copa do Intercontinental ontem não foi muito melhor do que foi feito A final da Copa de Itaquera, 94 não. que falamos Então, aqui assim, foi horrorosa. Eu até acho que pelo acabaram calor. pesando um pouquinho mais. Amigo, é final e final em 2 jogos ainda mais. O primeiro jogo é levado no banho-maria. Eu acho que tem um ponto pro jogo de ontem, já que a gente entrou no aspecto tático do jogo, o Corinthians, ontem o Dorival tomou uma decisão de tentar fazer o Corinthians mais protagonista do jogo, tendo garro, né? É. Ele muda o jogo, ele Muda o muda a esquema escalação do jogo completamente. contra o Cruzeiro, entrada do Ranieri e entrada do Garro. Que acho que ele errou em tirar o Maicon. Ele Ele deveria ter Tiraram tirado o o Maicon. Martins. Ele Também. Foi a Pra grande começar crítica do jogando. torcedor. Ainda mais jogando em casa. Foi a grande crítica do torcedor. Na Ainda mais redação, jogando em casa. quando sai a escalação, eu até tava conversando com os amigos corintianos, e eu tava falando, acho que ele vai entrar com o Garro e vai entrar com o Ranieri. E aí eu falei, acho que sai Carrilho e Martínez, né? E aí acabou que o Maicon foi e tal. E aí eu acho que, com isso, o Corinthians ganhou em técnica, perdeu em intensidade, diante de uma dupla de volantes muito intensa. O que o Cauã Barros e o Thiago Mendes fizeram ontem, eles já tinham, com todo respeito, apagado e zaralhado o Lúcio Acosta na semifinal. Com todo respeito, os zaralhados. Meu amigo, o que eles fizeram com o Lúcio Acosta talvez tenha sido até pior do que fizeram com o Garro. O Lúcio Acosta não jogou, não entrou em E campo vinha em sendo 180 melhor que minutos. jogou. E é um baita de um jogador. Eu, pelo menos, acho. O O Garro Lúcio também não jogou então, É que o mas Garro eu acho também que o não tá Lúcio é um baita 100%. jogador também. Sim, o Garro sim, tem sim. suas questões físicas e tal. Esse é o Então, problema do Garro. eu acho que é um ponto que era até esperado, eu acho, que o Garro fosse muito bem marcado ontem. E aí, eu acho que nessa coisa de não ter os laterais pro jogo, o Corinthians não teve saída. Já que o Garro estava sendo engolido ali no meio de campo, o Bidu, que pra mim é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada, não teve possibilidade de subir, porque o auxílio dele pelo lado esquerdo também não o ajudou, e o Mateuzinho muito menos. Então, na prática, o jogo ficou confortável pro Vasco. E nessa O Vasco- saída, o o Va- Ranieri também acho que tava bem mal. Tava também. baixo. O Ranieri baixo. ontem Tava errou baixo. muito passe Tava baixo. nessa saída de Até bola. que Vasco, acaba Passes bravo. básicos Passes errados. básicos. Eu não sei se o jogo Vasco foi criou brabo. pra fazer uma vitória assim contundente. Eu acho que poderia tranquilamente ter sido um jogo de 0-0. Mas como o ele Vasco faz, esteve foi até com tranquilo certeza demais. mais confortável no jogo do que porque o o Corinthians. Vasco errou muito, ele não estava bem na Não, finalização. não Isso. teve Tanto é, esse- a Ele não melhor acertou chance, o gol, o Vasco. A melhor chance, o Hugo Souza não fez defesa. A melhor chance do Vasco é a cabeçada na trave, que a gente sempre bate na tecla, cabeçada na trave, é chute. Deveria ser chute a gol, né? É final, Eu não, acho que eu não sim. acho Não? Eu não acho não. Eu acho que chute no Porque gol não ou entraria no entrou gol. ou o goleiro defendeu. O chute no gol é o famoso... Mas por exemplo... Seria gol se o goleiro não tivesse lá. Exatamente. Mas tem Eu a acho que boa é que às finalização vezes que é tem o... Mas às vezes a finalização no gol é um traque do meio da rua que o goleiro pega com o pé. Então isso Não, tem um é que eu ponto, acho que, cara. eu Às acho que vezes o eu número acho finalização em gol Ele às vezes é eu acho que a mentiroso. estatística Sim, é sim. pra explicar o jogo. Isso. É. Quando um time bota 5 bolas na trave e aí você olha os números e tem 0 finalizações no gol, você fala, uai? É porque mas eu acho que fiquei acaba. aqui. Eu entendo o Mas teu até- ponto, mas até- mas bola ele é na trave. meio. Mas se você parar. Eu entendi teu ponto, Não, tá justo. concordo. Não, Mas o concordo. ponto é, às vezes,
a finalização no gol ela acaba sendo muito mais mentirosa por exemplo, do que o chute aliás, na Por trave. isso que aí isso entra numa outra estatística que é chance clara. Então, que se eu você, acho mais legal. Se você dribla todo mundo, sai na cara e chuta na trave, não finalização no gol, mas é configurado exemplo, como uma o chance famoso clara. expected goals, que O hoje em lance dia do se usa. Campeonato Skeller, digamos que o Rossi não toca, poderia a bola ter passado. Poderia ter sido um cruzamento errado, e foi o lance do gol, porque se a bola de repente passa pro Rossi, talvez o Kvaratskhelia não chegasse. Ali é um cruzamento errado. Tem chances inacreditáveis, são peritos, que nem contam que é um cruzamento errado. E até o termo que a gente usa, o time acertou 3 vezes a trave. É até uma impropriedade, eu diria, linguística. Não acertou, ele quer acertar o gol. Ele não quer acertar a trave, ele atingiu a trave. Então, assim, até isso é discutível. Até no português. pênalti, né? No pênalti Sim. o cara tem 7 e tanto por 2 e tanto, tem 32 15 vezes metros 44. quadrados e acerta em 12 centímetros. Pô, né? Bota Hugo Souza falando sobre o jogo de ontem na Zona Mista, porque é isso, eu acho que o Vasco foi perfeito. Tem o copo meio vazio de não ganhamos o jogo em casa, mas no caso eu acho que deveria se apegar mais ao copo meio cheio, tá? Porque com o jogo que o Corinthians fez, não ter perdido. E dependendo do que tem no copo, enfim, também, que quando às vezes voltar o na erro semana, é fala. você ter o líquido que tá no teu copo. Fala, Hugo Souza. Na verdade, é um jogo totalmente diferente, né? O contexto de final, contra o Cruzeiro também era, mas a gente faz um jogo também não tão bom quanto o Cruzeiro, a gente consegue melhorar o nosso jogo no segundo tempo e com resultado adverso. E eu acho que o jogo hoje, o resultado ele não foi o que a gente esperava, porém não foi um resultado ruim também, está tudo em aberto, a gente vai para casa do adversário. Nós temos uma equipe madura que sabe jogar jogos fora de casa e a gente vai fazer de tudo para corrigir o que foi feito hoje e melhorar para o próximo jogo. A gente estava falando, eu acho que tem o copo mais vazio, eu acho que ele é mais importante para esse jogo, mas tudo bem, é uma final que Pô, você jogar tão mal em casa é um negócio muito Ainda ruim, mais velho. numa casa como essa. E numa Te casa digo como a mais, Neoquímica. E depois Normalmente- de ter feito o primeiro tempo ruim contra o Contra o Cruzeiro Cruzeiro. também. O Já era Corinthians- pra você estar com o alerta, né, E eu- aceso. E mesmo falei quando jogou aqui bem, com o só Otávio- empatou o segundo tempo, Corinthians. Eu falei com o Otávio aqui no outro Foi programa que pros a gente estava, né? Direto, Que pelo a final Corinthians e Vasco ela é uma final muito em aberto, porque os dois times são extremamente oscilantes, cara. continua São muito dois aberto. times que você não... O jogo da volta contra o Maracanã, o que vai vir? Não sei. Não tem a menor Pode ser uma goleada para qualquer dos do lado, pode ser 0x0. Pode ser outra porcaria. Pode vir pro pênalti de novo, porque no fim são dois times extremamente oscilantes. Vamos pros E aí sim entra o copo meio cheio, que eu concordo com a Tainá, que a chance do Corinthians repetir esse jogo horrível no Maracanã é pequena. Agora, o Vasco, e aí eu tenho um ponto que é o Vasco, apesar do jogo que não tenha sido um grande jogo, eu acho que o Vasco está dando respostas bem legais nos últimos 3 jogos de Copa do Brasil. Porque até nos piores momentos, e aí eu vou colocar o primeiro tempo contra o Fluminense, eu acho que mesmo com o Vasco não tão bem no jogo, o Flu melhor, primeiro tempo do primeiro jogo, o Vasco esteve no jogo. Quantas vezes a gente viu o Vasco e times do Diniz saírem do jogo em 2 estalos? Rapidamente, não tá tão bem no jogo, bum, do nada. Ontem a coisa não estava 100%, apesar de mais confortável que o Corinthians e contra o Fluminense também, mas a zaga não entregou o jogo, não teve nenhum erro claro que dá uma chance pro adversário. A dupla de volantes, o Cauã Barros, eu tô falando aqui há 6 meses o quanto esse moleque me surpreende. Ele é bom mesmo. Enfim, de maneira geral, o Vasco me parece sólido. Uma coisa que a gente poucas vezes viu nas últimas temporadas no Vasco e nos times do Diniz, que, em via de regra, não estavam sendo sólidos. Sólidos. Eu queria até trazer, a gente pode trazer aí, produção, a resposta do Diniz, porque ele elogiou, né, ontem a apresentação do time, inclusive algo como melhor apresentação sob meu comando. Fala aí, Diniz. Eu compartilho que a gente jogou melhor e mereceu vencer o jogo, mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado, nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores, por aquilo que eles produziram. Tá aí, o Fernando Diniz. O Coutinho, pra mim, ontem fez um muito bom jogo também, tá? Sim, é muito Mas bom, né? eu queria entrar no jogo do Vasco, também pegando esse prisma de ser um time do Diniz. Eu tenho a sensação de que é o time do Diniz mais
adaptável ao Boa. que o jogo pede. Mais equilibrado. Mais equilibrado. Sim, Fala aí, desequilíbrio, sim. eu preciso ir ao banheiro. Você pode encher a tela aqui? Vamos jogar aberto. Eu preciso realmente Perfeito. fazer xixi. Ó, encheu Então, a tela. abre Ah, não, a ainda tela, porque quando a gente abre a tela é que o Vitor Lopes está indo ao banheiro. Dessa vez vamos abrir o jogo. Eu preciso desesperadamente fazer xixi, porque eu inadvertidamente tomei mais um copo d'água e esqueci que eu tirei o banheiro. Então faz assim, abre a tela. Enche a tela com o Enche jogo. a tela com as imagens. Aí fala, por que vocês estão enchendo a tela? Porque Mauro Betti está O indo no Mauro banheiro. é... Vai, Mauro Betti. Vai, Mauro. Desliga o microfone do Mauro. Ninguém quer ouvir eu ele gostaria no de banheiro. não ouvir. Aconteceu numa emissora que eu trabalhava, era a primeira vez Vai que eu fazer Vai, xixi. Mauro, vai, Mauro. golfe, e ele foi lá e fez xixi e deu para se ouvir o xixi. Vai. Alguém quer algo no banheiro? Não, obrigada, querido. Faz xixi por mim também, que eu também quero. Eu acho assim, eu acho que... Eu nem até me perdi aqui. O time Do mais time mais equilibrado. equilibrado. Ah, tá, o time mais Se equilibrado. molda Sim, mais do que o jogo sim. pede, eu acho. Sim, mas acho que isso, e acho que aí não é demérito, acho que é uma coisa pensada, diante do que estava e o Vasco se livrando do risco do rebaixamento ali, relativamente, eu acho que ali isso ficou focado, muito trabalhado muito para a Copa do Brasil e acho que é uma realidade, né? E acho que contribuiu para isso a mudança da data, né? Acho que a mudança da data das semifinais da Copa do Brasil para depois do Brasileiro, eu acho que elas acabaram beneficiando o Corinthians e Vasco. O Corinthians, porque ele recuperou jogadores, né? O Carrilho não poderia estar, o Garro talvez estivesse numa condição pior do que estava, o próprio Memphis estava machucado na época. E o Vasco, ela incorporou os reforços. Se tivesse jogado a semifinal lá em setembro, que era, ou outubro... Thiago Mendes, por exemplo, acho Thiago que tá num Mendes nível, talvez não né, estaria. bem O melhor. André, principalmente. o André Gomes talvez não tivesse no ritmo que estava. A própria dupla de zaga. Então, acho que no fim acabou isso. E acho que sim. Tem um ponto que se você repara os movimentos do Vasco correndo para frente, correndo para trás, eles estão muito bem executados, né? Estão muito bem feitos. E acho que passa essa sensação. Outra saída de bola. O Vasco não força a saída de bola como uma espécie de mantra. Isso. Às vezes faz. Não, E mas por isso que eu diminuiu digo, bem, eu tá? acho que é mais adaptável ao que o jogo pede. Que o jogo Diminuiu diz. bem ontem, cara. Eu acho que isso Aqueles tá passos lá- mais arriscados, né? Eu acho que isso está lá como um norte, né? Como um... como se fosse assim, como... Como um ideal. Como um caminho, mas não como um fim. Isso, né? Então, isso. assim, Eu acho que o Diniz isso- entendeu para esse jogo e o Vasco, para essa Copa do Brasil, que é um pouquinho menos hora de ideologia e é um pouquinho mais hora de tentar ganhar o jogo. Tá lá, a ideologia não foi largada. Mas tem horas... eu nem tem, diria- eu diria- tem horas que, por exemplo, no jogo contra o Flu, principalmente, É. tem horas que eu falava, cara, e aí o Flu subia um pouquinho a pressão, a bola caía no lateral. A gente já viu quantas vezes o lateral do Diniz trazer essa bola pra dentro, dar no goleiro. Cara, bola no meio, bola pro centroavante tentar segurar e tal. E eu não tô dizendo... Até pelo fato dos pontas serem caras de muito volume de jogo. com certeza. Os volumes de jogo do Vasco é muito grande com os dois pontas. Eu acho que o Vasco nessa Copa do Brasil faz grandes jogos, assim, taticamente falando. Nem tô falando de atropelos, etc. Mas jogos taticamente na falando. era E aí, Diniz. e uma coisa que a gente precisa falar sobre o Vasco, porque a gente falou isso muito sobre o Corinthians. Volta, Mauro. Venha, Mauro. Deixa o Mauro voltar. Ah, gente, isso aqui é tudo ao vivo. Não, Vamos aí passar não, na frente aí da não. câmera. Não, legal, não precisa fechar a tela. Voltamos. Quem não sabe faz ao vivo, pronto. Vamos de volta. Vai. Porque o Mauro tava aqui do lado, eu tava dando esporro pluga no Batia o- pra voltar. O quê? O- O que é, Batinha? Liga o microfone, Mauro. Mas é melhor, não tenho nada a acrescentar. Não, Tá ligado? Vai dar certo. Bom, enfim. Fisicamente falando, eu acho que tem um Vasco, a gente consegue ver um Vasco que ele consegue competir também. Porque a gente fala muito sobre o Corinthians acertar jogo, escolher jogo, sobre o Corinthians, um momento aqui, um momento ali, um momento... O Vasco, na reta final do Campeonato Brasileiro, a minha sensação é que o Vasco deu uma largada psicológica. Nem tô dizendo que largou o jogo, não quero ganhar, quero Não, tomar de natural. 5 do Galo. Eu acho que largou um pouco, porque aí o Vitor Sá foi bem, mais uma vez, dizendo sobre a troca, né? A Copa do Brasil troca, joga pra depois, e isso gera coisas. Gera um negócio meio... Lembra o time brasileiro que ganhava o Mundial e ganhava a Libertadores e ia pro Mundial? Exato. Dava uma baixada. E eu acho que tanto Vasco baixou, Corinthians baixou, o Cruzeiro baixou um pouquinho, mas não tanto, o Flu baixou 0.
porque estava na briga para tentar Que pegar tinha o a chance G4. pegou. de pegar. E pegou, né? E faltou talvez perna na hora de decidir, mas, cara, o Vasco tem um bom time e um bom time mobilizado, organizado, fortalecido, vai fazer bons jogos. Natural que assim Tem seja. já que já falamos, queria falar do Rafael Klein. A Picotou senhora demais, né? arbitragem. Mas picotou demais. Ah, o eu jogo. Eu não acho que achei, picotou não. Eu um achei pouco também. além da conta. Eu achei que picotou o Eu jogo. achei que Eu acho que ele Bom. picotou Eu um acho que pouco. foi uma Eu achei senhora que- E acho arbitragem. que de autoridade até de não deixar acontecer confusão. Exatamente. Ah, não, isso aí sim. Presença física. A gente Isso. sempre fala isso lá. Isso é legal. Presença física. Ah. Todo o princípio de empurra, ele tava lá, falou você pra cá, você pra lá, Não. acabou. Não, E tinha umas rapidinho, horas que mas é era, verdade, sabe, ele sabe picotou, aquele olhar isso eu concordo. de mãe ou de pai que Não. só te olha e tu... Exatamente. Eu não sei como é que Ele é. dava umas olhadas e aí daqui a pouco os caras iam cada um pra um lado. Eu falei, Eu achei caraca, uma mano. boa. Olhada de rincon. O picotar eu já nem falo mais, porque isso é a, Então. É é a característica realidade do nosso Brasil. É que né? o- E vai vir Hilton Vem o aí, Hilton, vai pronto. vir Hilton aí domingo, é a mesma coisa. Não, é que eu acho mas que eu quando acho aí que eu vou você- me irritar. Não, mas vem o Hilton. Ué, isso mas é aí certo. mas o Hilton vai fazer a mesma coisa que o Klein fez expectativa, ontem. Tainá. Ah, não, eu acho Vai que fazer o- a mesma Eu coisa. acho que o Wilton vai picotar muito Não, mais. eu O jogo acho que que ele foi o o hoje. jogo picotar ontem muito mais. foi Muito mais. extremamente Opa, picotado. Hilton, Mas eu acho que tem um ponto que é a Ele picotou nossa muito a arbitragem. semifinal, pô. Mas o Klein também picotou ontem. Vai fazer a mesma coisa. Bom, Fábio, e o também. Eu Hilton, acho que meu bem Deus, menos né? do que o nível. Eu acho que eu bem acho que- menos. Eu acho que Bem não, menos. cara. Eu acho que não. Nossa Senhora. E principalmente, a torcida do Corinthians estava com meio receosa, com o negócio dos pendurados. Ele não pipocou de dar cartão pra ninguém. Não. Eu Não acho- usou o isso eu achei cartão pra controlar o jogo com Intimidade, ninguém. né? Assim, foi uma Foi arbitragem jogo de 30 bem faltas, né? interessante. Ontem foi um jogo de 30 faltas, um número até não é grotesco, Uma mas é um cada 3 pouquinho, minutos. é um Uma pouquinho, cada- uma cada 3 minutos, é um pouquinho acima da média do futebol brasileiro E como outra, um eu todo. entendi o termo sensação térmica. Primeiro porque é um absurdo estar no dia 17 de dezembro, 16 graus em São Paulo. São os dias mais frios de Tainá dezembro, reclamou novembro, disso no outubro. camarim Vai tomar hoje. banho. Mas que a é isso? sensação Quando é térmica estava de normalizar 2 essa graus merda. porque o jogo estava frio para uma final de Copa do Brasil. A gente tá vendo esse lance aí, a gente tava falando da saída, acho que foi o único erro de saída, né? Do Vasco no jogo. Exatamente. O Robert Renan quase erra um no primeiro tempo aqui, mais na Mas lateral. depois que ele, tá quase. ele conserta. Depois ele conserta, pô, isso. só falar, porque a gente tá vendo o lance agora. Andrés Gomes. O Andrés Gomes tá jogando muito, velho. Muita Tá, coisa. muito O Andrés mesmo. Gomes, Eu ia cara, falar esse dele. lance é idêntico o lance contra o Vasco, contra o Flu, que ele arranca ele sai de quase, faz. arranca, acha o passe no Ryan, o Ryan finaliza de direito, o Fábio pega. O Andrés Gomes tá jogando uma barbaridade, mano. Tá O jogando Andrés muito bem. Gomes é o melhor momento dele no Vasco, com certeza, né? Acho que ele Com melhorou certeza. muito, E tomada melhor de que o Lloyd. decisão e tal. E o Coutinho Esse- também teve um lance que o Coutinho, ele sofre a falta no Só meio faltou. campo. Acho que o André Ramalho vem e dá um A encontrão fra- assim nele. Na dúvida foi o André Ramalho. A frase, pra eu ele só ca- complementar esse lance, a frase hoje que a gente está no comando, coordenando o programa, ela sabia. Beatriz. Brilhantemente, primeiro- diga-se. Ela, corintiana, no primeiro comentário, ela falou: toda vez que o Andrés pegava na bola, eu me cagava. Exatamente. Mas qual o basicamente Andrés? isso O aí. Sanches ou o Gomes? O Andrés Gomes. É. O Andrés Sanches. O Coutinho ontem, depois que ele sofre uma falta, já no segundo tempo. Cara, e aí cobram a falta, ele recebe de costas. Lembrou muito o Coutinho, assim, dos áureos Coutinho. tempos. Porra, ele dribla dois, finaliza e aí a bola sai mascada. E vai pra escanteio. E Nossa. faltou isso pra qualquer um do Corinthians, né? Ninguém do Corinthians fez o jogo que o Coutinho fez, pra ficar um pouquinho mais abaixo, e principalmente o Andrés Gomes, né? E É, o e Calamba. E o Cauã Barros também. E alguns questionamentos Pogba. também as modificações do Dorival, né? Tá gente questionando, por exemplo, não ter tirado o Yuri, que realmente não conseguiu Aliás, o participar Yuri- muito. Eu É, acho, não, eu ele acho não que tem no feito grandes intervalo jogos, né? eu não Essa de entendi fazer- tirar o Bidon e não tirar o Garro, por Também. exemplo. E Pra com mim, 6 acho que era minutos do fazer segundo muito, tempo. pelo que foi o primeiro tempo. Tudo Também. bem que o Breno Bidon, que vinha jogando muito bem, não Não fez um foi. bom primeiro tempo. Mas entre tirar o Bidon e o O Dorival Garro, não foi bem. eu teria tirado o Essa Garro ali. crítica que você faz ao Yuri, eu já tô fazendo aqui no De Placa e em outros lugares há muito tempo. Assim, o Yuri não está bem. E eu E era acho pra que o ser eu, Guinegão, não por mesmo. exemplo, perdeu minutagem no Errou. retorno, né, natural do Memphis e do Yuri, mas ele perdeu minutagem no Podia momento entrar que mais ele vezes. estava Opa, bem. o Guinegão é Que legal. ele estava muito bem e perdeu, Opa. não vou ser agressivo de dizer, perdeu no nome, mas perdeu na experiência dos outros jogadores. E acho que nesse momento... Que é até ok, mas do jeito que não tava jogando. E é ontem, ok, super ok. Mas o Guinegão hoje é dureza, né? Você vai jogar uma final do campeonato, fora de casa. O Yuri provavelmente será titular no Maracanã. É o violinha do Mas Corinthians. não tá merecendo essa minutagem toda que ele tem, não.